Nós estávamos falando de manhã sobre relacionamentos e missão da igreja. A igreja tem uma missão e ela só vai fazer essa missão de verdade, só vai concretizar essa missão se houver relacionamentos. Sem relacionamentos não tem missão de igreja. Porque a igreja de Jesus, ela é representada na Bíblia, na palavra, como um corpo. É um corpo. Paulo gosta muito dessa metáfora. Um corpo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, com todos os seus membros, muito bem ajustado, totalmente interdependente. Esse corpo que depende um do outro. O dedo não fica sem mão, a mão não fica sem olho, o olho não fica sem boca. Um corpo que é saudável, ele está todo conectado, um membro ao outro, e um membro não se torna pesado para o outro membro, mas cada membro exerce a função para a qual foi designado. Então nós temos isso na cabeça. E nós precisamos entender que esse corpo de Cristo, que a Bíblia tanto fala, ele só existe nos relacionamentos. O corpo de Cristo não existe fora dos relacionamentos. Então nós vamos começar a meditar na palavra de Deus. Eu quero ler 2 textos com você esta noite. O primeiro nós vamos ler em Gênesis e o segundo nós vamos ler em Filemão. Como talvez você leia pouco Filemão, ele fica antes de Hebreus, aí fica mais fácil para você achar. Quando eu era bem jovem, não pequeno, jovem, quando eu era bem jovem, nós tínhamos um pastor lá na igreja que ele chegava no púlpito e dizia assim: abra sua Bíblia no livro tal. E você que não trouxe Bíblia, sente do lado de um crente, porque você sempre vai encontrar uma Bíblia na mão de um crente. Hoje já não dá mais para dizer isso, né? Todo mundo tem Bíblia no celular, os aplicativos estão aí, então ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia. Então abra lá em Gênesis, depois nós vamos para Filemão. Gênesis, capítulo 2 de Gênesis. Depois eu quero ver se vocês adivinham o capítulo de Filemão, mas só vou dizer depois. Amém? Gênesis capítulo 2. E eu vou ler 2 versículos em Gênesis. Vou ler o versículo 8 e o versículo 15. Depois nós vamos para Filemão. Gênesis 2, 8 diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia formado. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém? Agora vamos lá em Filemão. E aí, se você puder deixar sua Bíblia aberta em Filemão, nós vamos voltar em Filemão algumas vezes para ler alguns versículos de Filemão durante o sermão. Diz assim a palavra do Senhor, Paulo falando, escrevendo a Filemão, a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração.
Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto eu estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você vier fazer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas sim acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele prejudicou em algo, eu lhe devo alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Graças a Deus. A missão da igreja. Qual é a grande missão da igreja? Nós lemos lá no livro de Gênesis. A grande missão da igreja. Quando Deus cria o homem, Deus tem um pensamento: relacionar-se com esse homem. Deus não cria o homem por outro motivo a não ser manter relação com ele. Deus quer ter proximidade com o ser humano, comigo e com você. Ele quer fazer parte da minha vida, quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte da vida da humanidade. No entanto, o homem disse não para Deus. Ele ouviu a proposta da serpente, e essa proposta lhe pareceu muito boa. A serpente disse: coma da árvore e seja dono do seu próprio destino. E ele fez isso. Nesse momento rompe com Deus. Agora o homem está apartado de Deus, longe de Deus. E ao mesmo tempo que o homem se aparta de Deus, o homem se aparta do outro homem. Não há mais comunhão entre os seres humanos, a partir do momento que você perde a comunhão com Deus. Você só tem comunhão verdadeira com o teu próximo, se Deus estiver operando na tua vida e no teu coração. Do contrário, todos os teus relacionamentos serão baseados no interesse. Até que ponto eu tenho vantagem com esse relacionamento? Os casamentos se formam e se desfazem com uma facilidade enorme, porque se frustram durante o casamento. As expectativas já não são mais correspondidas, porque na verdade sou eu dentro do casamento buscando os meus próprios interesses, buscando as minhas próprias satisfações. E quando isso não acontece, não há mais motivo para me manter nos casamentos. É assim que o homem vive. Quando Deus diz para o homem: eu vou te colocar num lugar, num espaço físico, e eu quero que você entenda que esse lugar representa aquilo que você tem que fazer na terra. Ele coloca o homem em um jardim. Ele poderia ter colocado o homem em qualquer outro lugar da face da terra, mas ele prefere, e ele coloca no seu coração em pôr o homem num jardim. E ele diz para esse homem: cultive esse jardim, plante esse jardim, faça esse jardim florescer. Se você parar para pensar, há muita inteligência e muito significado nisso que Deus está fazendo. Porque o nome Éden significa lugar de delícias. Éden significa lugar de delícias. Só que a terra hoje já não é mais um lugar de delícias, é um lugar de tormento. E por que a terra é um lugar de tormento? Porque o homem não tem mais a intimidade que deveria ter com Deus. Porque o homem esqueceu da sua primeira missão, que é plantar jardim. Se é um lugar de delícias, eu tenho que fazer com que esse ambiente seja um ambiente delicioso.
Se é um lugar de prazer, eu tenho que fazer com que esse ambiente seja um lugar prazeroso. Se é um lugar de beleza, eu tenho que agregar beleza a esse lugar. Portanto, a minha missão, como ser humano, como servo de Deus, como cristão, como remido e lavado no sangue de Cristo, é plantar jardim. É fazer com que os jardins se floresçam. É fazer diferença onde quer que eu esteja. É fazer com que as pessoas se sintam mais felizes ao nosso lado. É fazer com que as pessoas se sintam realizadas quando estão junto conosco. É muito mais fácil você perceber pessoas sendo desagradáveis do que pessoas sendo agradáveis. Será que quando nós saímos dos ambientes que nós costumamos andar, as pessoas dizem, que pena que ele saiu? Ou eles dizem, graças a Deus que ele foi embora? O que as pessoas dizem? As pessoas dizem, que bom que ele está aqui? Ou as pessoas dizem, não vejo a hora que ele vai embora? O que é que nós estamos plantando? Que cheiro é esse que nós estamos exalando? A igreja de Jesus aqui na terra é uma igreja relacional. É um corpo que tem uma missão de fazer a diferença na sociedade. Não faz sentido algum nós estarmos aqui se não for para fazer sentido, para fazer diferença na sociedade. Isso não é um clube, isso não é uma reunião social, isso não é um ambiente para eu me sentir bem. Isso é o corpo de Cristo operante, andando, ativo, sadio, para que pessoas sejam abençoadas através das nossas vidas. É para isso que serve a igreja. Essa é a nossa missão. Não existe nenhuma possibilidade de você fazer a vontade de Deus se você não estiver ligado ao próximo. O maior plantador de jardim que já pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Onde quer que ele andava, ele fazia diferença na vida das pessoas. Por todos os lugares que ele andava, ele abençoava pessoas. Ele podia estar cansado, ele podia estar exausto de todos os seus afazeres, mas as multidões o acompanhavam por onde quer que ele ia, e quando ele chegava num lugar que ele pensava ter descanso, o povo já estava lá esperando por ele, e ele, cheio de compaixão, começava a abençoar pessoas. Ninguém passava pela vida de Jesus sem ter sido abençoado de alguma forma. A pergunta que eu faço é: as pessoas estão sendo abençoadas através da nossa vida? Elas passam pela nossa vida e dizem, graças a Deus porque eu te conheci. Nossa, que presente maravilhoso. Que presente. Graças a Deus porque Deus me colocou na sua vida. Nossa, que coisa extraordinária. É isso que nós ouvimos todos os dias? Porque deveria ser isso que nós deveríamos estar ouvindo. Deveria ser isso que nós deveríamos estar ouvindo, porque nós somos a resposta para o mundo. Nós somos a solução. Não porque há algo especial ou extraordinário no ser humano, mas porque o Espírito Santo de Deus está em mim e está em você. E aonde há uma pessoa cheia do Espírito Santo, as pessoas têm que ser impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Lembra de Atos capítulo 2, quando desce o Espírito Santo e 120 pessoas estavam reunidas, e aí o Espírito Santo desce com poder e com fogo e com dons, e as pessoas ficam maravilhadas e correm lá para ver o que está acontecendo, e eles ficam todos atônitos, e aí eles começam a dizer, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem até uns zombadores que disseram assim, estão bêbados, beberam demais.
Pedro, quando ouve isso, Pedro fica indignado, ele levanta e diz: opa, pera lá, ninguém aqui está bêbado, pois são 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui já está predito lá no profeta Joel: no último dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne, seus filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos. Isso que vocês estão vendo aqui está na palavra de Deus. A pergunta que eu faço é: quanto da nossa vida diária espiritual, quanto do nosso dia a dia pode ser respondido com a palavra? Quando alguém chega para você e diz assim: por que é que você faz isso que você está fazendo? E você diz assim: porque está escrito na palavra do Senhor que é para eu fazer desse jeito. Por que é que você age dessa maneira diante dessas situações? Porque está escrito na palavra do Senhor que era para eu agir dessa maneira. Porque você é tão obediente a seus pais? Porque está escrito na palavra que eu devo honrar o meu pai e minha mãe. Por que você faz as coisas que você faz? Agora, relacionamento nunca é fácil, não é? Relacionamento é algo difícil. Relacionamento é complicado. E não basta você ser convertido ou cheio do Espírito Santo, você terá problemas em relacionamentos. Seus relacionamentos nunca serão aquele mar de rosa, nunca será um mar calmo e tranquilo, nunca será pleno e sereno. Não, os relacionamentos são conturbados. Até porque o diabo não quer que você tenha relacionamentos extraordinários. Até porque ele deseja que você nem tenha bons relacionamentos. Mas a palavra do Senhor nos ensina, nos dá pelo menos um norte, um ponto de partida. Como é que podemos ter bons relacionamentos? Como é que podemos ter bons relacionamentos? Quais são os princípios bíblicos para ter bons relacionamentos? Eu volto com você lá em Filemão. Se você prestar atenção, Filemão é uma bênção. Filemão é um homem extraordinário, é um homem incrível. Nós lemos aqui os primeiros 7 versículos do livro de Filemão. Filemão é incrível. Paulo diz assim para Filemão: Filemão, nosso amado cooperador. Era um cara que estava disposto a cooperar com a missão de Paulo. Ele cooperava com dinheiro, ele cooperava com esforço, ele cooperava com ajuda, ele cooperava com mão de obra, ele cooperava com oração, ele cooperava, ele era um cooperador de Paulo. Ele não só era um grande cooperador, mas no versículo 2 diz que ele tinha uma igreja na sua casa. Eu saldo a igreja, Filemão, que está na sua casa. Tinha uma congregação na casa dele. Ele reunia o corpo de Cristo dentro da sua própria casa. E ele continua, versículo 5: porque ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Que homem extraordinário, incrivelmente dedicado à obra do Senhor. E no versículo 7, Paulo diz assim para ele: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Ter reanimado o coração dos santos, sabe o que significa? Que Filemão não podia ver uma pessoa necessitada, ele ia lá e ajudava. É isso que significa. Reanimar o coração dos santos significa, se tinha algum necessitado ali na comunidade, Filemão ia lá e ele fazia a coisa acontecer, e ele tirava a pessoa daquela situação, e ele dava o consolo que precisava, e se fosse dinheiro, e se fosse companhia, e se fosse aconselhamento, e se fosse consolo espiritual, o que fosse, Filemão estava ali pronto para ajudar. Filemão é o sonho de todo pastor. Se o pastor tivesse aqui uns 100 Filemões aqui dentro, eu vou dizer para você, não é? Cooperador, engajado, comprometido,
ama os santos, está ali disposto, faz caridade, estende a mão, cara altruísta, sensacional. Só que Filemão tinha um problema relacional. Tinha um problema relacional muito sério. O problema de Filemão chamava-se Onésimo. Dentro da casa dele, morando junto com ele, um não podia olhar para a cara do outro. A crise se agravou tanto que Onésimo, fugiu. Não dá mais para viver. Não dá mais para se manter nesse relacionamento. Eu fico pensando quantas vezes nós já não tivemos vontade também de fugir. Porque é interessante as palavras que a Bíblia usa. Porque a palavra para família, em latim, é famílios. E a palavra famílios significa escravo. Parece que na raiz da palavra, essa relação familiar já é uma relação meio que de escravidão, né? Você já se sentiu escravo na sua própria casa? Sua mãe já disse para você assim: eu me sinto uma escrava? Ou vocês pensam que eu sou escravo de vocês? Já ouviu essas coisas? Essas relações conturbadas, e aí Onésimo ele foge, ele corre, ele desaparece. E vai encontrar lá em Roma quem? Paulo. Olha que incrível. E aí Paulo tem uma conversa com Onésimo. E sabe o que acontece? Esse homem se converte do fundo do coração. Mas uma conversão poderosa, genuína e verdadeira. E aí Paulo diz: eu vou escrever uma carta para Filemão receber você de volta. Sabe por quê? Porque Onésimo, depois que se converte, ele diz: eu tenho que voltar para casa. Só que eu não posso. Se Filemão me pegar, ele me mata. Paulo disse: não, eu vou interceder por você. Eu vou escrever uma carta e vou interceder por você. E nessa carta nós temos alguns princípios interessantes para um bom relacionamento. Primeiro, não perca a oportunidade de fazer um elogio para quem você ama. Principalmente se for dentro da tua casa. Nisso nós falhamos muito. Percebe que os 7 primeiros versículos da carta de Paulo a Filemão é só elogios a Filemão. Filemão, eu estou feliz demais com você, porque eu sei que a tua fé tem consolado os santos. Você é um cara extraordinário, você é cooperador, você tem uma igreja na sua casa, você é um homem engajado na obra e no ministério, você é uma pessoa sensacional, o Espírito Santo está sobre a sua vida, a sua fé é um exemplo para todo mundo. Coisa incrível de ouvir, não é? Você abre uma carta e já lá no começo a pessoa vem destacando as suas qualidades e fazendo elogios para você. É muito mais fácil a gente ficar irritado com a toalha em cima da mesa, com o chinelo que não está no armário, com a roupa que está jogada no chão, do que você pensar naquilo que a outra pessoa tem de tão bom. É muito mais fácil você se aborrecer com os defeitos do outro do que você se alegrar profundamente com as qualidades dela. Mas Paulo não esquece das qualidades de Filemão. Paulo não esquece. Quais são as qualidades das pessoas com quem você se relaciona? Quais são? Quais são as melhores qualidades do seu marido? Quais são as melhores qualidades da sua esposa? Quais são as melhores qualidades dos seus filhos? Quais são as melhores qualidades da sua noiva? Quais são as melhores qualidades da sua namorada? Quais são as melhores qualidades dos seus pais? Quais são as melhores qualidades do seu melhor amigo? Quais são as melhores qualidades do seu pastor? Quais são as melhores qualidades dos líderes da igreja? Quais são as melhores qualidades que eles têm? Porque isso tem que ser dito. As pessoas têm que saber quais são as grandes qualidades que todo mundo tem, porque todos nós temos qualidades.
Quer viver bem em um relacionamento? Não perca a oportunidade de ressaltar as qualidades das pessoas. Chega para ela e diz assim: nossa, como você é extraordinária nisso que você faz, como você é dedicada, como você é esforçado, como você é inteligente, como você é especial, como você é confiável, como você é santo, como você é servo de Deus, como você é essa pessoa tão incrível que você é. Faz tudo primeiro pensando nos outros, depois é que você vai pensar em você. Que maravilha isso. A partir do versículo 8, Paulo nos dá outro conselho sobre relacionamento. Quando ele está pedindo para Filemão receber Onésimo, ele diz assim: por isso mesmo tenho em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Mas prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto eu estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a tua permissão, para que qualquer favor que você venha fazer seja espontâneo e não esforçado. Sabe o que Paulo está dizendo para a gente aqui? Ele está dizendo que nos relacionamentos nós temos que respeitar os limites uns dos outros. Todo mundo tem limite. Você tem que respeitar os seus limites. Respeite os limites dos seus filhos. Filhos, respeitem os limites dos seus pais. Marido, respeite os limites da sua esposa. E esposas, respeitem os limites dos seus maridos. Igreja, respeite os limites do seu pastor. E o pastor, respeite os limites da igreja. E a liderança, respeite os limites daquele que ela está liderando. E os liderados, respeitem os limites dos seus líderes. E assim nós vamos viver um respeitando o limite do outro. Porque todo mundo tem limite. Todo mundo tem limite. Eu posso ir até um ponto, mas chega naquele ponto eu não vou mais. Eu vejo muitos filhos angustiados porque os pais extrapolam os limites com os seus filhos. Olha que Paulo está dizendo para Filemão: Filemão, eu tenho o direito de pedir para você fazer o que você tem que fazer. Eu posso fazer isso. Eu sou o teu líder. Eu te converti. Eu preguei o evangelho para você. Você se converteu baseado na minha pregação. Eu levei o evangelho para você. Você é meu filho na fé. Eu sou superior a você espiritualmente. Eu poderia dizer para você: receba Onésimo. E tem mais: liberte o escravo. Mas não vou fazer isso, Filemão. Não vou fazer isso. Eu vou apelar para o teu amor. Eu vou apelar para o teu amor. E não vou pedir para você fazer nada. Você vai fazer por livre e espontânea vontade, para que amanhã você não diga que fez alguma coisa forçada. Não vou forçar a barra com você. Eu tenho autoridade, mas não vou fazer. Vou apelar para o amor. Às vezes a gente chega para os nossos filhos e dá um grito com eles e pede para eles fazerem alguma coisa. Já não tenho mais filho nessa idade, graças a Deus. Mas era assim no passado. Isso irrita demais as crianças. Isso irrita. E a palavra de Deus diz: pais, não provoquem o quê? A ira dos vossos filhos. Porque uma coisa é você mandar ele fazer na marra, a outra coisa é você dizer assim: amorzinho, faz para o papai. Não é assim? Uma pessoa que você ama chegar para você e dizer assim: ah, eu queria tanto comer aquela comidinha, faz aquela comidinha para mim. Você não faz? Respeite os limites. Crianças angustiadas porque os pais não respeitam os limites dos seus filhos.
me faz recordar da história do Éden. Deus diz assim para a mulher: de ti nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Pronto, a vingança vai vir. Passado alguns anos, quem nasce? Qual o nome do primeiro filho da mulher? Caim. O que ela pensa? Nasceu quem? Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Nasceu. Fica imaginando esse moleque crescendo e os pais dizendo para ele: você tem uma missão que é esmagar a cabeça da serpente. Você tem uma missão que é esmagar a cabeça da serpente. Aí quando ele está adulto, ele vai lá levar um sacrifício para Deus. Deus não aceita o sacrifício dele e aceita o sacrifício do irmão. Mas a missão é minha, não é do meu irmão. Eu quero essa missão para mim. O que ele faz com o irmão? Ele mata o irmão. Às vezes você quer projetar no seu filho todas as expectativas que você tem na sua vida, todas as suas frustrações, tudo que você não conseguiu na vida, você quer jogar em cima da criança. Desde pequenininho você cria ele com essa mentalidade. A criança cresce, pira, porque ele não consegue corresponder a tudo aquilo que a gente quer. Faz o seguinte: deixa Deus escolher o melhor para o teu filho. Deixa o seu filho ser aquilo que Deus escolheu para ele ser. Deixe seu filho ser aquilo que já está no coração de Deus. Coloque seu filho nas mãos do Senhor. Último exemplo, último conselho de Paulo e eu encerro. O último conselho do Paulo está a partir do versículo 15. Ele diz assim para Filemon: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é irmão muito amado, ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera como companheiro na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. O que é que Paulo está falando para Filemon? Filemon, você tem uma obrigação: recebê-lo como parente. Essa é a tua obrigação. Ou seja, perdoa Onésimo. Como assim? O que ele me fez me doeu muito. O que ele me fez machucou demais. Perdoa ele, Filemon. Libera o perdão para Onésimo. Parece que eu estou vendo ali Jesus Cristo e nós. Jesus Cristo escrevendo uma carta para o Pai. Pai, perdoa ele. Perdoa ele. Ah, e tem mais, Pai, se ele te ofendeu, bota na minha conta, eu pago. Põe na minha conta. Parece que todos nós já fomos um Onésimo na vida, né? Libera perdão, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, porque muitas vezes perdoar dói mais do que a ofensa recebida. Vocês conhecem a história de José? José foi traído pelos irmãos. José foi parar lá no Egito. Foi servir como escravo. De escravo ele foi para prisioneiro. De prisioneiro ele subiu no palácio. Um dia chegou a hora de prestar conta com os irmãos. E ele foi prestar conta com os irmãos. Mas o mais interessante é que no capítulo 41 de Gênesis, que conta essa passagem, nós percebemos que essa trajetória de José não foi uma trajetória tão suave e tão romântica quanto a gente lê na palavra, mas foi uma angústia tremenda. Uma angústia tremenda. José morreu de angústia o tempo todo, ressentimento contra os irmãos. Fico imaginando José com a cabeça no travesseiro dizendo: um dia eu boto a mão neles, um dia eu ponho a mão neles. Como é que eu sei isso? Eu sei disso quando nasceu o primeiro filho de José. Quando nasceu o primeiro filho de José, eu sei o quanto José sofreu, angustiado, porque ele não conseguia perdoar os irmãos. Vocês se lembram o nome do primeiro filho de José? Não lembram? O primeiro filho de José foi chamado de Manassés. Sabe o que significa?
porque Deus me fez esquecer. José precisou de um milagre. Sem milagre, José não tinha condições. Ele, com as suas próprias forças, jamais perdoaria os seus irmãos. Acredito que em um dado momento José botou o joelho no chão e disse: Senhor, tira isso do meu coração. Isso tem que sair agora. Eu não posso mais viver desse jeito. E Deus fez a obra. E quando veio o alívio, quando aquela angústia saiu do coração dele, ele representou isso no filho. Teu nome será Manassés, porque Deus me fez esquecer todas as minhas angústias. Nos teus relacionamentos você vai ter que perdoar. Não tem como. Se você está disposto a se relacionar, você vai ter que perdoar. Pode ser muito difícil um dia. Dobra o teu joelho no chão e peça um milagre para Deus. Deus vai derramar esse perdão no teu coração. Não tem igreja sem relacionamentos. Esteja disposto a se relacionar. Plante um jardim na vida de cada um que se aproximar de você. Faça a diferença na vida das pessoas. Cumpra na tua vida a missão que Cristo colocou nas nossas mãos. Nós somos agentes transformadores da sociedade. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.